Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Hoje a gente está num estilo um pouco diferente, a gente tem uma convidada muito especial que é a Fabi. A gente já conversou com ela em outro papo, ela falou um pouquinho sobre a rotina dela com o filho, com a família, e que é autista. E hoje ela veio mostrar a casa dela, o que eles fizeram de adaptações, o que a gente pode fazer de uma forma simples que pode auxiliar muito o dia a dia do seu filho que tem autismo ou não, que tem alguma outra deficiência, alguma outra limitação, que precisa de algum estímulo, ou até tu mesmo que precisa de alguma adaptação para te autorregular, para te organizar. São coisas muito simples que a gente pode fazer no dia a dia da nossa casa. Vem com a gente e vamos ver o que é. Para quem tá chegando agora e não é inscrito ainda no canal, te inscreve lá, ativa o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lança durante a semana. Conta pra nós as coisas que vocês fizeram, né? A gente estava conversando antes, a Fábio nos mostrou a casa. São adaptações simples, na verdade nem são adaptações de fato, né? São algumas introduções, algumas aquisições dentro da casa. Pensando assim que a gente meio que estabeleceu que a sala é o espaço, né, onde o Vitor Hugo tem as coisas dele, onde ele pode brincar, e a gente, graças a Deus, a gente tem condições de ter uma sala com tamanho razoável, então a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas tem, acredito, coisas bem simples que muitas vezes a gente já tem em casa até e que a gente pode aproveitar para que as crianças tenham esse steaming, né? De certa forma é um jeito de se autorregular. Então eu mostrei para a Jéssica que antes coisas que a gente acabou comprando, mas que não são coisas caras, não são coisas impossíveis, que muitas vezes talvez tenha ou na tua casa ou, como eu disse, na academia do prédio, dependendo do condomínio que tu mora, tem alguns aparelhos que podem ajudar. Eu sei que o Vitor Hugo, quando a gente vai lá na praça, na feira, sábados de manhã, tem aqueles aparelhos para idosos ou para fazer exercício, né? Que a gente sempre associa. E ele adora, ele gosta muito mais do que o parquinho porque, de certa forma, mexe todos os músculos e trabalha o estímulo, principalmente coisas que giram, que geralmente as crianças autistas gostam de coisas que giram. Então, a gente acabou pensando como é que a gente conseguiria, e até por sugestões da nossa TO, também da terapeuta ocupacional, de aproveitar os espaços que a gente tinha para ele ter alguma forma de se autorregular e de se auto-organizar em relação à propriocepção, a propriocepção corporal mesmo, né? Noção de corpo, de espaço também, né? Ter uma noção espacial um pouco maior também. E as nossas crianças que crescem, né? O Vitor Hugo é alto para o tamanho, assim, para a idade dele, né? Ele tem 6 anos e praticamente já não pode mais entrar na piscina de bolinhas do shopping, já vai ter quase 1,40 m. Então, até para entender o tamanho do corpo e tal, assim, e conseguir lidar, né, com as demandas do dia a dia mesmo. Né? E falou que agora... caminhar. Isso. E agora vocês estão em casa, é uma sala espaçosa, mas vocês já moraram em apartamento e algumas dessas coisas já vieram do apartamento. Já vieram do apartamento, então, que dá pra gente aproveitar, assim, os espaços que a gente tem. Acho que a gente pode até mostrar, né? Uma das coisas que a gente achou e que dá para adaptar de outra forma é esse balanço ninho, que se a gente vai nessas salas de TO, de integração sensorial, geralmente tem esse tipo de balanço. E o Matheus achou num free shop da Fronteira, mas eu estava vendo domingo passado ali na Feira da Avenida, para quem está em Pelotas, tem aquele pessoal que vende rede e tem uns balanços de botar dentro de casa que funcionam bem parecido com isso também. E a grande coisa, e eu me lembro, ele não foi caro, que agora com o dólar do jeito que tá, mas foi varia. Tipo $50, mas na época era bem mais barato do que tá hoje, né? E a gente até pensou em falar com a minha mãe para fazer mais alguns. O que dá trabalho é prender lá em cima, não vou mentir, já caiu 2 vezes. Já caiu? Agora tá chumbado no troço, né? Não tem como cair. Mas o que o Vitor Hugo gosta daqui, principalmente, como é uma coisa que fecha, geralmente eles gostam de uma coisa que aperta, que abraça, né? Lembrando da Temple Grandin com a máquina de abraços. Então ele senta aqui e a diversão para ele é girar e ficar bem apertadinho aqui dentro. Então, ele fica bem alinhadinho. Às vezes eu faço pipoca para ele de tardezinha, ele fica sentadinho aqui dentro assistindo televisão e comendo pipoca e é ótimo. Coisa gostosa. Então, agora como ele tá grande, a nossa ideia é botar uma rede. Muita gente tem rede dentro de casa aqui no sul, né? Porque é frio na rua, às vezes tu não tem uma sacada. Tem mosquito. Então, tem mosquito. A gente já comprou até
as coisas de prender na parede. Sim. E eu tenho uma rede de muitos anos que eu já tinha no outro apartamento, e a ideia é botar a rede aqui, porque o movimento, por isso que criança, principalmente autista, gosta tanto de balanço, né? Porque o sistema vestibular, de certa forma, ele não é conectado, mas o sistema vestibular da criança, ele recebe um estímulo que ele consegue isolar de outras coisas. Então, geralmente, quando a gente vai a um lugar que tem rede, o Vitor Hugo gosta, ele fica na rede, fica se balançando, a gente fica balançando ele. Então, essa é uma ideia que, muitas vezes, e a vantagem da rede é que se tu tira do gancho, coloca no lugar, não atrapalha a circulação, e é uma coisa que dá para fazer uma atividade, né? Nem que seja no final do dia, quando a criança volta da escola, para dar aquela... aquela descansada, né? E tu falou de girar, mas e aí às vezes a gente diz, não gira tanto, vai ficar tonto. Mas é justamente essa sensação que eles precisam para se autorregular e para se autoestimular, que por vezes a gente até precisa dar uma redirecionada na autoestimulação, mas a gente precisa entender e dar liberdade para a criança aprender a se autorregular, né? Assim entender quando é que ela precisa de um estímulo, quando é que ela precisa de um recurso para se centralizar, para se organizar, para poder seguir a vida, seguir no meio de outras pessoas, às vezes, ou no meio de outros estímulos. Também isso, né? E o Vitor Hugo gosta de girar, então pra ele foi perfeito, tanto que tá assim, né? Tu pode ver que já tá bem, tá bem usado. A almofada que era de encher já furou 3 vezes, aí agora desistimos daquela, minha mãe fez um outro almofadão qualquer, né? Então, tudo a gente vai adaptando, né? Não vai deixar de usar. E é uma coisa que quem tem costureira em casa até dá pra fazer, né? Não é muito difícil. E tem no Pinterest tem, eu acho que até os moldes também, se alguém quiser fazer. Né? Só tem que ser um tecido bem forte mesmo, né? Um brim, alguma coisa, mas é super, não vou dizer super fácil, porque tem que ter uma costureira que faça, mas é super acessível, assim, né? Comprar o tecido e fazer, tem os moldes na internet, não é uma coisa difícil. A gente deu a sorte, né? O acaso de achar. Pronto, aí até quando, é mais prático, quando o Matheus voltou, depois eu até ia comprar mais para ver se a gente tinha... Porque, né, tem demandas, né? Outras pessoas que a gente conhece já não tinha mais, então esse é um problema. Eu tô pensando num desse até pra mim. Viu só? É muito gostoso. Delícia. Tem a bola também, né? Outra coisa... Que é um recurso fácil de conseguir. Super fácil. Tem acesso livre, né? Eu acho que essa aqui eu comprei numa promoção da Centauro, foi tipo R$60, uma coisa assim. Sim. Ela até tá um pouquinho vazia, ela é um pouco maior. E é uma coisa que funciona tanto pra criança quanto pra gente também, né? Quer dar uma alongada na coluna, eu mesmo me deito. Mas ele adora, às vezes ele simplesmente o fato de ficar rolando em cima da bola já é um estímulo que ele curte, sem contar o que eu falei pra Jéssica também antes, que é sentado aqui na frente de uma mesinha para fazer alguma atividade, então não consegue ficar quieto, então a criança consegue ficar, né, pulando, tá se autorregulando, para montar um quebra-cabeça, alguma coisa assim, consegue fazer. O pessoal da integração sensorial tem muito mais a contribuir com isso, né? Mas às vezes até aquelas bolinhas menores se usa para pôr na cadeira, no banquinho, para dar uma autorregulada. Hoje de manhã, na sala de espera da Fono, um pai tinha uma almofadinha era uma borracha, e do outro lado ela era como se fosse uma escova, sabe? Assim, uns cabelinhos de... o Vitor Hugo viu aquilo e foi e pegou e já começou a brincar, porque aí ele deita em cima da almofada e faz o movimento. Às vezes até... Agora me lembrei também que a gente não tinha falado antes, mas bolsas de água quente, de água fria, que são baratas também, são coisas que a gente compra na farmácia e que também podem ajudar na questão de trabalhar alguma hipersensibilidade, né? Alguma dificuldade de lidar com frio quente, ou colocar até mesmo... no pé, na mão, nas costas. Para a questão da propriocepção, né? De entender quais são as musculaturas que são ativadas, né? E tal. Então, baita ideia, muito bem lembrado. Inclusive a bola, agora entrando um pouquinho na área da físio, mas eu tava vendo esses dias uma outra blogueira colocando que ela hoje trabalha às vezes em cima da bola, que a físio recomendou. Claro, é uma bola um pouquinho maior, eu vi a tua mesa e me lembrei disso. Que aí te ajuda a regular a tua postura. É verdade. Porque senão na cadeira a gente vai cansando sempre, vai ficando com o ombro. E na bola a gente tem que se manter na postura, senão a gente cai. Sim. Claro, não vai passar o dia inteiro... O abdômen contraído, né? Sim, não vai passar o dia inteiro em cima da bola, né? Mas
já ajuda bastante. Vai pra quem intercalando. trabalha 6 horas sentado, às vezes, se tu consegue ficar em períodos curtos, assim, já ajuda bastante, Já é uma né? Vamos falar da cama elástica, então. Vamos. Outra coisa que, geralmente, quando as crianças vão nos aniversários, as crianças autistas também curtem, que é o É pula-pula. o mais concorrido e é o mais difícil de tirar, né? Exatamente. E aí, uma coisa que não é dos recursos mais baratos, mas, né, junta aí a madrinha, a avó, a tia, fazem 10 vezes no cartão. Sim. Eu acredito que está em torno de uns R$200 uma cama dessas aqui de academia, né, um pula-pula de academia. E, gente, esse nosso aqui até já foi pro concerto uma vez, porque de tanto que o Vitor Hugo já usou, ele ganhou de aniversário. A Nanda que deu pra ele, a Teó que deu pra ele, e foi uma das melhores coisas que a gente pode ter, porque ajuda demais a se autorregular, assim. Sim. Até, principalmente chega da escola, né? Geralmente chega muito cansado, estímulo, é muito estímulo a coisa. tarde inteira. Então ele fica pulando, e sem contar que ajuda um monte na questão da coordenação motora mais grossa, assim, Sim. né? Então o Vitor Hugo pula super bem. muito E legal. também fica aqui na sala, então esse é o espaço meio que sensorial da casa, Sim. né? Então a gente deixa essas coisas aqui para que ele possa usar e possa se autorregular conforme. E a gente também propõe, né, para ele, Claro. né? Às vezes ele mesmo pega a mão do pai, traz até aqui e pede, papai, pula. Então ele, o Matheus pula com ele, né? Ajuda ele a pular, ajuda bastante, assim. E são coisas que têm um tamanho razoável, né? Esse aqui tem que ficar pendurado, mas também Sim. tem a possibilidade Dá pra de tirar. De botar um ganchinho no meio e tirar, se tu não quer. Ou se tem uma sala menor. Esse aqui vai embaixo, atrás dos móveis, ou em pé, tranquilo. A bola, claro, esvaziar e encher é meio ruim. Mas a gente coloca ela em cima de um armário. Tem aqueles... Pra elas tem umas mãos francesas específicas também, que tu pode colocar na parede e deixar em cima. Então, mas eu tenho uma sala muito pequena e eu não consigo adquirir essas coisas. Dá pra adaptar, dá pra ser um pouco mais prático e ir realocando as tuas coisas também. E a questão da cama do pula-pula, né? Mora em apartamento, tem vizinho embaixo e tal. Mas muitos condomínios, inclusive par, né? Programas Minha Casa Minha Vida, tem uma salinha de academia. De repente, vale a pena ver se tem um pula-pula ou se tem algum outro aparelho que possa ajudar, porque é um tempinho que, de repente, ao invés de da criança ficar na pracinha disputando brinquedo com outras crianças e às vezes não conseguindo lidar com aquele estímulo todo, vê uma hora que a academia não tem ninguém, se tiver o pula-pula principalmente, né, tem muito, porque isso aqui é um equipamento barato, geralmente as academias têm. A gente tinha uma esteira que a gente teve que vender até porque o Vitor Hugo não parava de ligar ela, né, porque ele adorava, e assim, ele já sabia como, a gente tirava da tomada, ele sabia procurar a tomada e botar. Aí já era. Então, muitos desses condomínios já têm academia e aí já tem. Pula-pula, a Nanda mesmo me disse, uma amiga nossa, mora num condomínio, até não é tão grande ainda, mas tem academia, ela disse na academia dela tem também o pula-pula. Então. E dá pra levar também. E é difícil um condomínio. Às vezes em grandes centros as casas são um pouquinho mais apertadas e não tem um pátio de fato, né? Mas normalmente tem um ambientezinho que tu pode levar pra rua e usar também, se não tiver academia, alguma sala, alguma coisa assim. É uma dica, então, também. Adaptável. Essa pouquinho, eu sei que é um pouquinho mais, né, exige um pouco mais de preparação, mas é super. Outra adaptação que a gente tem que fazer na nossa casa quando a gente tem uma criança autista, isso é regra pra todo mundo, é um quadrinho de rotina. Né, Fábio? É um quadrinho que às vezes é uma tira, às vezes ele tá num caderninho que anda com a gente, mas muitas vezes ele tem que estar fixado numa parede, ou no quarto da criança, ou numa parede de transição, como é aqui o teu, né? Explica pra nós como é que vocês fizeram, como é que o Vitor Hugo usou, se foi útil, se não foi. O Vitor Hugo, ele não tem a rotina tão restrita, assim, ele não tem tanta dificuldade com alterações, mas a gente usou de qualquer forma, até para ele entender o que ia acontecer durante o dia e se preparar, né? Para não... Porque acontecia da gente ir para fono, ir para psicóloga e ele ficar choramingando que não queria ir, chegava na porta, né? Sempre dava aquele escândalozinho. Aí a gente fez. Aqui tem um quadro branco, né, no fundo, que a gente acabava não usando, porque como ele é canhoto, o quadro branco vai escrevendo, vai apagando, não ajuda. Então ele tem outro quadrinho de giz. Aí a gente reaproveitou, botei um EVA em cima e aí em seguida tem adesivos e coisas que vem em lembrancinha, a gente vai botando aqui, já caiu, vai decorando. Tem uma faixa de velcro autocolante aqui e aí a gente plastificou as atividades e as fotos que a gente tinha, então desde das atividades como escovar os dentes, até um horário que ele podia usar o celular para brincar,
para ir na pracinha, tem as fotos todas aqui. Mas hoje em dia a gente já praticamente não usa mais isso, porque ele já entende bem, sem o quadro de rotinas, e até para não deixar tão rígido, né? Sim. Então, o que eu uso principalmente? As fotos das terapeutas, para ele saber quando que a gente vai sair para ir em cada lugar, e especialmente quando muda a rotina. Outra coisa que foi bem legal que vocês fizeram foi um quadro com os filmes, né? Uma ilha de filmes. O Vitor Hugo gosta muito de assistir filmes, e vocês acharam uma forma mais prática de se comunicar com ele, de entender qual filme que ele queria ver, né? Isso. Vamos mostrar pra ver como é que é? Os recursos visuais aqui em casa funcionam muito bem. Então, como o Vitor Hugo é muito visual, a gente usou muito essa coisa das imagens. E hoje em dia com o Netflix, né? Então a gente, ou o YouTube, tu consegue ter acesso a diferentes filmes, né? Ou DVDs. E, em vez de ter só o Apex, né? Com a figurinha da TV ou da Netflix ou do YouTube, a gente fez também dos desenhos, das coisas que ele gostava de ver. Então, quando ele queria ver um filme específico, ele pegava a fichinha aqui, tá sujo porque estava na rua, ele leva isso aqui para lá e para cá. Hoje ele usa mais porque ele gosta das figuras, porque como ele já consegue falar, então ele já tem conseguido se expressar. Então já até está um pouco em desuso, mas ajudou muito, porque a criança fica muito frustrada quando não consegue expressar aquilo que ela está querendo. Então as fichinhas foram muito boas. E também, assim, procurei na internet, montei numa tabelinha no Word, imprimi, e também a gente encadernou, dá para fazer com papel contact mesmo, né? Faz um papel um pouquinho mais, cola em cima do papelzinho um pouquinho mais grosso, e com o velcro autocolante. Só que para não carregar sempre junto com a Apex, a gente fez separado, assim, 2 folhinhas, até porque filme ele vai ver em casa ou no cinema, mas aí no cinema também tem outras formas específico já, né? Então, já usa legal, assim. A gente estava discutindo as formas de como plastificar as figuras, né? Porque às vezes a gente coloca alguns empecilhos que não precisa. Por exemplo, eu não tenho uma plastificadora, ou é muito caro mandar plastificar. Plastificação raiz, aquela bem raiz mesmo de antigamente. Faz com uma fita larga, adesiva, transparente, bota dos 2 lados, recorta as pontinhas, fica bonitinho. Não é tão durável, obviamente, porque a fita amarela, as coisas. Mas dá para usar por um bom tempo e no caso dos filmes, então, porque geralmente a criança ela fica bastante tempo assistindo os mesmos. Sim. E depois troca. Então não é uma coisa assim que vai usar, é diferente da Apex mesmo, que eu acho que tem um uso mais intensivo, que tu tem que carregar junto pra escola, para todo lugar que tu vai, né? Tem que durar. Molha, alguma coisa assim. Agora essa aqui não tem problema, tanto que ela tá assim, tem alguns até que já estão ósseos, mas essa aqui, inclusive, tava num papel mais molinho, ó, já tá se desfazendo, mas não tem problema, porque ele já não tá mais querendo assistir Bolt, né? O super cão. Já foi a época do Bolt. A própria pasta do Pex dá pra adaptar também, porque a pasta dele é bem cara. A nossa pasta é adaptada, se tu quiser pegar ali. Eu tô um pouco desatualizada dos valores, mas ela tá em torno dos 200 e tantos reais, né? É cara, claro que deve durar mais também que essa, mas... Mas é outra coisa que dá pra adaptar, dá pra fazer. Aqui são folhas plastificadas e encadernadas. São folhas de cartona, que é um papel um pouco mais duro. Aí essa aqui a gente mandou plastificar para ficar... porque ela tem que ser mais durável, né? Aí a gente mesmo colou os velcros. E aí as fichinhas, tinha algumas que eram do kit da Apex mesmo, que a gente adquiriu. Mas as outras foram coisas que eu mesmo fotografei, são coisas aqui de casa mesmo, né? Por exemplo, aqui os carros, brinquedos, principalmente são os dele. E coisas mais genéricas, que nem comida, eu busquei fotos na internet, fiz. Tem diversos recursos, né? A faixinha aqui, né? Da comunicação. Então, é possível fazer e geralmente, se tu tá com acompanhamento de uma fono especializada em aplicação de PECs, ela mesma vai te ensinar e vai te ajudar a fazer, que foi o caso nosso, assim, que a fono do Vitor Hugo, a Cláudia, ela que nos ajudou a fazer, inclusive eu acho que esse caderno aqui é ela mesma que faz também, ela tem uma moça que trabalha com ela, então ela manda fazer numa papelaria, numa gráfica e funciona, então. Lembrando que a gente fala de PECs de fazer, mas com uma instrução de fono, com a instrução adequada, até porque tem que ter o curso para aplicar e tudo mais, né? Tem todo o protocolo, né? Tem um protocolo certinho a cumprir em casa, nos outros ambientes. Mas a questão para ter o material
Tudo é possível. E mesmo assim, a gente começou com a PEX, tu perguntou um pouco mais tarde, né? O Vitor Hugo acho que já tinha 5 anos quando começou a usar. Mas a gente já usava figuras como essas do filme. Sim, porque ele sempre foi muito visual. Sempre foi muito visual. Então a gente usava a figura do filme. O que eu te contei o caso, né? O Vitor Hugo, ele, como toda criança dessa nossa geração, ele quer brincar com o celular o tempo inteiro e a gente limita as telas, né? No quadro de rotina tem uma figurinha que é ele brincando com o celular, porque a gente entende também que não dá para tirar totalmente, né? Então tem um horário específico que ele pode usar o celular. E aí ele pegava aquela plaquinha para nos dizer que ele queria usar o celular. Aí eu escondia aquela plaquinha porque a gente estava querendo tirar, né? Já que ele estava assistindo televisão, precisava do celular. Sim. Aí ele conseguiu a fichinha da PEX do celular e me trazia. Aí também escondia a fichinha da PEX. Ele chegou ao cúmulo de pegar um folheto de loja desses, quero, tá aqui, me trouxe o folheto e apontava o celular que tinha no folheto da loja, né? Então, como ele entendeu bem a importância do recurso e como ele poderia se comunicar através do visual. Principalmente como ele comunica, né? Que ele traz o recurso, mostra e alguém vai entender o que eu tô mostrando, né? Porque tá a imagem aqui. E engraçado que foi um iPhone mesmo, ele não é qualquer um. Era o celular que tinha em casa. Tá certo. Se for mostrar outro celular, tu pode entender que ele quer comprar, né? Não é o caso. Não era o caso. Outro lugar que é muito importante também, às vezes a gente passa alguns perrengues para saber o que a criança gosta de comer, ou o que ela tem vontade de comer, é a geladeira. E também dessa mesma forma, assim como os filmes, assim como o quadro de rotina, a gente pode colocar ali os alimentos, vocês usavam mais, né? Sim, mas ainda tá ali disponível. Tá disponível. Porque a criança pode te ajudar a preparar o almoço, como a gente já falou, né? O quão importante é as crianças ajudarem nas tarefas de casa. Isso. A gente fez um vídeo sobre isso. Então, ajudar a preparar o seu lanche. O que tu quer levar de lanche hoje? Tem essas opções. Aí tu coloca na porta da geladeira, tu já ajuda ela a abrir a geladeira, pegar o próprio lanche, tu já vai proporcionando, além do poder de escolha, da noção de escolha, também independência, né? Sim, e essa coisa assim de como o visual ajuda geralmente a criança autista, toda criança, mas em especial a criança autista não verbal, né? Sim. Outro caso que eu contei pra Jéssica antes também é que um dia eu tava fazendo waffle, né? E o Vitor Hugo gosta de comer. Então, ele foi na geladeira, pegou a figurinha da Nutella e botou em cima do waffle, porque ele queria comer o waffle com a Nutella. E eu não tinha a figura do waffle ali. Uma vez eu ia fazer, ele estava querendo já tomar café, comer outra coisa. E eu disse, eu abri no celular uma imagem de waffle e disse, a mamãe vai fazer o waffle agora. Aí ele esperou eu terminar. Sabia o que eu estava fazendo, porque eu ajudei ele com o recurso visual. Mas essa dele pegar a Nutella e deitar em cima do waffle pronto. Aqui que tem que botar, mamãe. Então, ele entendeu super bem o conceito. E, inclusive, algumas ainda tem ali a palavra embaixo, que a gente vai mostrar aí na tela. Tem a palavra embaixo para ajudar ele também a nomear. E hoje que ele já fala, ele já consegue, né, pedir o que ele quer falando, mas muitas vezes ele fala e traz a fichinha também para ajudar a gente a compreender. É muito importante, além de só a imagem, mesmo que a gente vá generalizando a imagem, sempre ter o escrito embaixo, sempre que possível, né, colocar o escrito, porque a criança já vai associando a escrita, já vai associando o verbal, né, e o que ela fala, o que ela lê, já tem bastante recurso aí numa imagem só, né. Nessa condição de apraxia de fala ou de algum problema motor em relação à fala, sempre que a criança, o que eu percebo no Vitor Hugo, né, conversando com outras mães, quando a criança consegue associar o som com alguma coisa visual, ajuda muito. Sim. Então, para nós, a função dele é aprender a ler e assistindo os vídeos do Nossa Vida com a Alice, né, aprendendo Então, sempre que eu quero ensinar uma palavra nova com ele, que ele não está conseguindo prestar atenção em mim, ou eu escrevo, ou eu uso os gestos do Nossa Vida com a Alice, porque ajuda ele a compreender o que eu estou querendo falar para ele. E o que a gente tem usado ultimamente também são as libras, né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente usa com ele em libras, mesmo falando, porque também a monitora que trabalha com ele na escola, que cuida dele, ela também é intérprete de libras e ela tem nos ensinado. Então, até mesmo para ensinar a dizer obrigado, por favor, desculpa, a gente tem usado as libras porque é mais visual para ele. Então, sim, isso tem ajudado bastante também. E amplia o leque de comunicação dele, né? Ele pode se comunicar com crianças e também. É só colocar no YouTube libras, a palavra que a gente acha, os símbolos, né, da linguagem. E aí o que eu acho mais legal é que a gente não só a gente dá a voz para nossa criança autista, né, para o nosso filho que não tem
vocabulário tão extenso, como a gente ainda possibilita que ele se comunique com pessoas que não conseguem ouvir, né? Com pessoas que são surdas e que precisam dessa ajuda visual. Então, a gente está sendo mais inclusivo ainda. Eu acho isso fantástico. É muito legal. Acho que todo mundo devia aprender o mínimo de Libras, assim, né? Sim, não é tão complicado assim e a gente tem recurso, né? Como tu disse, tem curso online, tem pessoas à nossa volta que podem nos ensinar, né? Então, dá pra gente se comunicar com as outras pessoas, basta querer um pouco mais, né? O Nossa Vida com Alice é muito legal, acompanhem esse canal, porque para comunicação, assim, com os meus pacientes funciona, com outras crianças autistas que eu conheço, outras crianças com Down, porque ela tem uma filha com Down, por isso ela criou, né, e faz os vídeos que ajudaram muito, tem ajudado muitas famílias a se comunicarem melhor, a aprender de uma forma mais facilitada. E para quem não entende muito o que ela faz, a gente fez um vídeo com a Sheila falando sobre o multigestos. Essa é a técnica que ela usa lá para fazer as músicas e para ensinar o alfabeto, os números, enfim, tudo que ela vem nos passar ali no canal. Até no processo de alfabetização, para crianças que têm, às vezes, alguma dificuldade, né? É super legal, porque é muito visual e é muito corporal também, né? Passa por uma percepção do corpo, então eu acho que esse aprendizado, ele é muito... Percepção do corpo, a noção do corpo. Imitação motora, que também é muito difícil para os autistas, né? Então... tem várias coisas que em um gesto simples a gente consegue adquirir, né? Consegue ter. É verdade. Outro item muito importante para a vida de vocês, para a vida do Vitor Hugo, é o fone, né? Posso pegar? Pode pegar, hein? Muitas vezes a gente fica pensando, meu filho tem dificuldade com sons, a gente não consegue ir numa pracinha, não consegue ir num ambiente um pouco mais movimentado, mais agitado, mais barulhento, porque ele coloca a mão no ouvido, ele fica desorganizado. E fones de ouvido normalmente são caros, né? Porque dependendo da marca, dependendo tem uma do tecnologia modelo, envolvida, né? Então... sim, são específicos, né? Pra ti tem que entrar música ali, né? Não, e o pior, às vezes a gente investe e a criança não aceita, né? Não aceita logo, ela não quer deixar o fone. Acho que isso também é uma coisa importante de dizer, a partir do fone, é que a gente não desistir, né? Deixa nem que seja um tempinho, daqui a pouco a criança vai entendendo o ganho que ela tem com isso e ela mesma vai colocar sozinha. Por conta de uma hipersensibilidade, às vezes também, né? Ou até uma insegurança mesmo, um receio que a gente tem de colocar alguma coisa muito próximo do ouvido, então... porque, de fato, é algo que vai abafar, que vai mudar o jeito como tu percebe o som, como tu percebe a tua própria fala, né? Vai parecer uma outra pessoa falando. Só que, e dentro disso, tem um recurso muito fácil, muito, muito barato, muito fácil de conseguir. Muito barato eu não sei, mas mais barato normalmente do que fone de ouvido, muito mais barato, que é os fones de EPI, que são abafadores de som, né? Eles têm uma esponjinha dentro. Ele é mais rígido, então ele fica bem certinho na cabeça, né? Qualquer loja que vende equipamento de EPI, ou até na internet mesmo, a gente consegue. Ferragens, isso mesmo. E é um recurso muito bom, muito interessante, vale a pena tentar e, como a Fábio disse, vale a pena persistir, né? E assim, de repente, se a criança aceitou esse, tu quer investir depois num mais caro, um que seja para isolar o som mesmo, seja mais confortável, tudo bem, mas pelo menos tu não investiu todo aquele dinheiro e a criança botou de lado e tu não consegue adaptar. Então, acho que é um bom instrumento de adaptação até assim, né? Com certeza. E com a gente tem funcionado. O Vitor Hugo ele não deixa muito tempo, mas ele entende a função. E a ideia é que a gente sempre tenha à disposição dele, eu mando às vezes até na mochila da escola também, porque a ideia é que quando ele sinta necessidade, acho que até isso, dele saber mesmo se autorregular, ele pega e põe. Então a gente eventualmente oferece para ele pega, fica um tempo e chega a ficar, sei lá, uns 10, 15 minutos com o fone, que já é um tempo bom. E funciona bem, assim, ele fica tranquilo, olhando, às vezes até eu uso. Mas é um recurso que... Para estudar, para estudo, a gente se concentra. Façam o teste em casa. Se vocês têm um fone abafador de som, ou se tem alguém que tenha, faz o teste para entender qual é a sensação. Outro recurso, agora indo para a parte de higiene, né? Que é outro ambiente que às vezes a gente precisa de alguma adaptação. É legal também colocar um quadro de rotina. A gente já falou, eu não me lembro em qual vídeo que a gente comentou, mas a gente comentou sobre a rotina e rotinas específicas que às vezes a gente precisa. Além da cozinha, no banheiro, no quarto, na hora de dormir, no banho, no escovar os dentes. E aí, para escovar os dentes, a família da Fábio precisou de uma adaptação específica para a necessidade do Vitor Hugo. Crianças
é difícil escovar os dentes, né? Crianças em geral. Crianças com autismo por questão de sensibilidade, né? Essa questão de sensibilidade oral, assim, sensibilidade ao toque, às vezes é mais difícil de ensinar a escovar os dentes. E muitas vezes acabam tendo que ir ao dentista para tirar as carizinhas, porque não tem como ter uma estresse grande, legal. Tem que ter uma rotina para ir no dentista, porque não é só ir, voltar e tá acabado, né? Qual foi o recurso que vocês encontraram para facilitar um pouco esse processo para vocês? O Vitor Hugo, a gente tinha bastante dificuldade com a questão da escovação, porque ele tem alguma tensão, alguma sensibilidade, né, oral. E tanto que ele range os dentes um pouco, né? Ele mordia muito, ele destruía os bicos das mamadeiras, porque ele tinha sempre essa pressão assim de morder. Aí uma das tentativas que a gente fez, até a dentista foi que nos indicou, porque ele teve uma cárie, então foi um processo bem difícil de passar 2 meses levando, toda semana na dentista visitando, aí cai a obturação porque não consegue fazer tão bem como então. Faz todo o processo. Aí que a gente viu que de fato o investimento valeu a pena, porque uma escova elétrica, dessas que a gente compra na farmácia, que é um valor assim, não é super barato, né? Mas também não é uma coisa impossível, se eu não me engano foi uns 80, 90 reais com 3 escovinhas de ponta. Ela é muito mais eficiente, né, do que uma escova normal. Então, à medida que tu vai escovando, ela também vai fazendo movimento circular. E esse estímulo da trepidação, ele gosta, principalmente nessa parte da frente. Então, geralmente, quando eu tô escovando, ele segura, porque ele gosta, até eu acho que em função dos dentinhos soltos, agora que tá perdendo, ele acaba segurando e ele gosta da sensação. Às vezes a gente usa, inclusive, até para massagear em torno da boca também, para a questão da propriocepção. E aí, para ele aprender, claro que aí quando eu escovo com essa, geralmente é de noite, a última coisa antes de dormir, escova com essa escova. E aí, para ele deixar, eu conto até 15. Eu aprendi isso também no Instagram do Meu Bebê e o Autismo, porque aí ele sabe quando que vai terminar esse incômodo que ele está sentindo. E eu peço para ele contar agora que ele consegue. Às vezes a gente conta em inglês, às vezes a gente conta em português, às vezes a gente conta até 15. Se foi um dia que comeu mais doce, conta até 20. Então eu vou contando, ele vai contando e ele sabe direitinho. Então quando chega no 15, ele já tá assim, ó. 15, ele já tira, né? Mas ele sabe que vai ter fim. É questão da previsibilidade, né? Ele sabe que chegou no 15 e acabou. Isso, então aqui a gente dá uma previsão de que vai terminar. Vamos fazer tantas vezes, E aí o que geralmente eu tento fazer é ao meio-dia, então, ou de manhã, em algum momento, e a gente escova com a escovinha normal, para ele aprender a escovar. E aí depois no final eu dou uma finalizada também, porque senão fica só aqui na frente, como né? Como toda criança, né? E a língua, cadê? Então, mas para a questão de não surgir outras cáries, então, além do enxaguante que a dentista sugeriu, a gente usa essa escova aqui e aí ficou bem mais efetivo, né? Porque aí ele não acumula placa, ela é muito boa, assim, e como ele aguenta esses 15 segundos, entre aspas, melhorou bastante, ele não teve mais ocorrência de nenhuma cárie depois disso. Curiosidade, agora o enxaguante ele aceitou tranquilo? Ele aceitou, só que ele não consegue cuspir ainda. Então a gente põe bem pouquinho. Ele adora, na verdade, se deixar, ele é capaz de beber o vidro inteiro. Então, me veio à mente, assim, por questão do sabor, do cheiro, né? Esse até é aquele Periogard, né, da Colgate, que ele não é tão forte, não tem álcool, não tem nada, né? Mas ele pega o copinho, parece que tá degustando. E eu tenho que, inclusive, esconder, porque senão ele pede todo dia. E a gente usa uma vez por semana só. Passar demais também. Opa! Legal. Então, pessoal, eu acho que é isso, né, Fábio? Mostramos todas as adaptações que foram feitas. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, também tem na rua um balanço. O pátio não é grande da casa, é pequeno, mas foi adaptado um balanço na rua, que aí, além da sensação e do estímulo sensorial que ele tem no balancinho que ele divide em casa, ele também tem na rua, tem uma experiência mais de parquinho, né? Sim. Assim, tem um contato com o ambiente de grama, pode olhar para o céu, tem outros estímulos. E vocês vão ver aí na imagem que não é muito grande o espaço e é possível adaptar. É um balanço bem velhinho até. E o balanço assim, pro Vitor Hugo, é um lugar de aprendizado fantástico. Porque aí, por exemplo, às vezes o pai tá embalando ele. Aí o Matheus mostra para ele o pé, o joelho. E aí ele vai repetindo, né? E o Matheus vai tocando a barriga. E ele vai repetindo. Então, como ele consegue isolar esse estímulo,
ele consegue entender outras coisas. Então, ou a gente conta, vou te empurrar 5 vezes, vamos contar? 1, 2, 3, ou já, né? 1, 2, 3 e já! Então, Coisa até boa. a questão da expectativa e o balanço ajuda bastante nisso, assim. Sim, é muito rico, acho muito rico. Então, gente, como vocês puderam perceber, são modificações que são feitas, mas são modificações de certa forma simples, super adaptáveis, como eu prometi que iam ser, e que dá pra fazer. Se vocês têm alguma dica, alguma coisa diferente que vocês fizeram na casa de vocês, manda pra nós, manda uma foto, comenta lá se tu gostou ou não gostou, comenta pra ver se a Fabi responde também, né, o que pode se fazer, aonde eles conseguiram. A gente vai interagindo e a gente vai conseguindo fazer as modificações necessárias também com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tu não te inscreveu ainda no canal, o que eu acho que não é verdade, te inscreve lá, ativa o sininho. Também nos acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. E fica ligado que toda quinta-feira tem um Papo de Quinta pra vocês.